ser humano, o homem, ele tem muito mais dificuldade para perceber a necessidade. Talvez alguns dissessem, mas essa é uma característica do homem. Mas essa é uma característica que não deve justificar a nossa insensibilidade, a nossa incapacidade de perceber a necessidade do próximo, a necessidade da igreja, a necessidade daquilo que Deus em Jesus faz. Curioso que as Escrituras dizem que Jesus, o ministério de Jesus, era sustentado pelas mulheres, pelo recurso das mulheres. Ou seja, isso não é novo. Talvez demonstre um pouco dessa característica que nós homens temos de muito mais independência, autonomia, o que revela provavelmente um contentamento com o que a gente traz como verdade, no sentido de, é um instinto. Esses instintos, eles mudam quando a gente é encontrado por Jesus. E quando Jesus nos encontra, o nosso coração amolece, o nosso coração ele se curva, o nosso coração se abre para isso. Glória a Deus, parabéns, mulher, você é alvo do nosso carinho, do nosso amor, do amor de Deus por você. Me lembro também, antes de a gente dar a entrada, iniciar a nossa reflexão, que Deus chama mulheres desde o Antigo Testamento. Ele chama a mãe de Moisés, e por meio da fidelidade dessa mulher, ela continua cuidando do seu filho, mesmo tendo tido seu filho tirado de casa. Depois Deus honra. Nós vemos as mulheres ao longo da Bíblia sendo alvos de Deus para salvar o povo de Deus. Até mulheres que supostamente seriam indesejáveis ou indesejadas na sociedade, sendo resgatadas para serem alvos da obra de Deus. Então nós temos sim que prestar atenção nisso. Todo esforço que a gente faz, e é curioso, nós fazemos pizzada, e é bom, churrascada, né Jairo? É bom, mas se a gente precisar ficar tendo esses estímulos para envolver homens, fica insustentável, é insustentável. Então que a gente possa pensar nisso. Vamos orar? Senhor, te peço que o Senhor nos ilumine nessa manhã, abra os nossos corações, que o Senhor desperte em nós, de forma aguçada, através do Teu Espírito, uma sensibilidade que vem de Ti, para conversão das nossas atitudes, para convencimento da nossa alma, para transformação do nosso desejo. Eu te peço isso, Senhor, usa minha vida para esse tempo, de modo que não só os meus irmãos, mas eu mesmo saia transformado através da Tua palavra nesse tempo. Eu te peço no nome de Jesus, amém? Amém. Amém. Nós temos falado sobre o tema fidelidade, crescendo em fidelidade ao tema da igreja nesse ano, e a gente tem insistido nisso. Vai chegar no final do ano, vocês vão falar o seguinte: não aguento mais falar de fidelidade. Essa é a intenção. Se chegarmos no final do ano com esse sentimento, significa que nós já vimos de forma exaustiva uma série de tópicos e assuntos e questões que retratam a fidelidade. Nós temos falado da fidelidade da perspectiva da mente, do conhecimento, da verdade, da perspectiva das emoções, do amor, de entrega. Nós temos e vamos falar ainda, evidentemente, da perspectiva ética e da vontade com relação à obediência, da perspectiva do relacionamento na igreja, da perspectiva da identidade em Cristo, daquilo que recebemos em Jesus, através do Espírito, são os dons, da perspectiva da missão que temos na sociedade onde
vivemos, da perspectiva da nossa vida interna, da perspectiva da vida física, do cuidado com o corpo, da fidelidade da perspectiva econômica e intelectual, que tem a ver com o discernimento, com a sabedoria para além do conhecimento, da perspectiva escatológica. Enfim, nós temos tratado e continuaremos fazer isso até o final do ano, se Deus permitir. Mas algo que ficou na minha mente, no meu coração, e algumas pessoas, inclusive, vieram falar comigo, que são retratadas na seguinte pergunta, que é a pergunta tema, o título que nós utilizaremos para essa manhã: quando fica difícil manter a fidelidade, o que fazer? Porque nós sabemos que temos que ser fiéis. Nós sabemos que devemos ter atitudes, comportamentos, pensamentos, compromisso com a fidelidade, nos envolvemos com o conhecimento, com a leitura, enfim. Mas é inevitável que essa é a pergunta que vai sempre reverberar no nosso coração. Quando fica difícil manter a fidelidade, o que fazer? O que eu faço, o que você faz quando é difícil manter a fidelidade? Essa é uma pergunta que surge no meio do nosso tempo de reflexão, mas também surge diante da nossa realidade diária. Talvez até, mesmo que nós não estivéssemos desenvolvendo esse tema na igreja, essa seria uma pergunta que é a válida, porque cabe a mim e a você. Quando seguir a Jesus é difícil, o que fazer? Quando fazer a vontade de Jesus é difícil, o que fazer? Anteontem, eu ouvi uma pessoa falando assim: nós temos mensagens na internet a dar com pau. Nós temos inúmeras mensagens na internet. Nós temos mensagens aos domingos, às quartas, 2 vezes, 3 vezes até. Nós temos visitado sites e podcasts e YouTube. Nós temos inúmeras mensagens hoje. O que não falta para a nossa geração são mensagens. É verdade que nem todas são muito adequadas, muitas vezes nem bíblicas, mas temos muitas mensagens. Mas o que temos pouco é vida. E são essas vidas que as pessoas leem. As nossas vidas são as mensagens, ou é a mensagem de Deus para as pessoas ao nosso redor. Essa é a mensagem que fica. Talvez nós vamos sair daqui hoje, em alguns dias, uma semana, quem sabe, você não vai se lembrar do que eu vou falar agora. E fica uma mensagem só transitando no mundo, que é a sua vida, é a minha vida, onde nós estamos. Um instituto de pesquisa americano chamado Barna Group é um instituto de cunho religioso, de cunho confessional, melhor dizendo, e ele tem a ideia, ele tem a proposta de trazer algumas pesquisas, de realizar algumas pesquisas que associem a realidade eclesial, a realidade dentro da igreja, com a sociedade. Como é que essa perspectiva cristã, ela se dá na sociedade? Como é que as pessoas, os crentes, os seres ditos evangélicos, é engraçado falar seres, porque às vezes a gente parece estranho, então parece ser do outro mundo. E aí eu me lembro de uma palavra que eu já disse aqui, o pastor Luiz Saiano fala assim: Jesus nos chama para sermos diferentes, não estranhos ou esquisitos. Diferentes, não esquisitos. Mas existem nuances na nossa sociedade, da nossa intervenção, da nossa interação na sociedade. E esse instituto de pesquisa, ele visa identificar algumas características do povo de Deus na sociedade, e evidentemente aquilo que a sociedade traz para dentro da igreja. É curioso a gente identificar que nessas pesquisas foram evidenciados
um sincretismo religioso muito grande entre cristãos. O que é que eu chamo de sincretismo religioso? Sincretismo é algo misturado, é uma mistura, é uma confusão. Muitos crentes se identificam não só as doutrinas ou orientações bíblicas com karma, reencarnação, alguns deles com energias espirituais do universo, algumas manifestações mentais. Se você pensar positivo, você vai atrair para si. Pense positivamente que o universo vai conspirar a seu respeito. Muitos cristãos apostando em horóscopo, astrologia, ancestralidade espiritual, ou até mesmo a ideia de que todas as religiões levam igualmente a Deus. Isso significa que quando nós, e aí eu falo nós, não restringindo a esse público aqui, pelo contrário, mas nós evangélicos, de maneira geral, nós temos uma espiritualidade confusa, uma espiritualidade misturada com uma série de elementos que não fazem parte da proposta de Jesus. Com isso, a fé deixa de ser centrada exclusivamente em Jesus. Também foram identificadas nessas pesquisas uma cosmovisão bíblica inconsistente. Olha, veja bem nesse número, presta atenção. Apenas 4% dos adultos, 4%, significa que de 100 pessoas, 4 pessoas apenas, demonstram uma cosmovisão plenamente bíblica. Os outros 96%, ou seja, das 100 pessoas, 96 pessoas creem numa moral relativa, ou seja, cada pessoa decide o que é certo. Cada pessoa é a sua própria verdade. Muitos desses creem em Deus como sendo uma força impessoal, não pessoal. Veja, se Deus é uma força impessoal, Ele não pode amar. Mas muitos de nós cremos numa força impessoal, Deus como sendo uma força impessoal. Muitos de nós cremos na salvação pelas obras. Se nós não formos bons, se nós não fizermos o correto, se nós não entregarmos ou pisarmos no quadrado correto, nós não teremos a salvação. Muitos de nós creem num céu como um destino automático para pessoas boas. E aí eu já me lembro da uma das mensagens que eu ministrei a vocês no ano passado, de que pessoas boas não vão para o céu. Essas 96 pessoas também, das 100, acreditam numa autorrealização espiritual como objetivo da vida. Eu preciso me sentir bem, eu preciso ter sucesso. Se eu tiver sucesso, Deus estará me abençoando. Se a minha vida está bem, é porque Deus está comigo. 96% de nós creem numa visão, uma cosmovisão bíblica inconsistente com a proposta de Jesus. Outras pesquisas apontam que 37% olha que impressionante, 37% dos pastores, de 100 pastores, 37 pastores apresentam uma cosmovisão bíblica inconsistente. Consistente. Os demais, ou seja, 63%, apresentam uma cosmovisão inconsistente, apresentando tendências como relativização da autoridade bíblica. A Bíblia vale, mas nem tanto. Para isso a Bíblia tem valor, para aquilo a Bíblia não tem valor. A Bíblia, ela precisa ser reinterpretada. Interpretação moral da fé sem um foco cristológico. Uma mistura de ideias psicológicas e espirituais como sendo a base da vida cristã. Os tais coaches ou coaching cristãos. Aqueles que vão fazer uma mudança de perspectiva na sua mente, de tal forma que você alcance a Deus. Uma psicologização das Escrituras.
A proporção de pessoas que afirmam que a fé central em suas vidas caiu nas últimas décadas. Hoje é comum encontrar pessoas que se identificam como cristãs, mas essas pessoas cristãs, e aí se isso serve para você, acolhe e administra aí. Essas pessoas que se identificam cristãs não leem a Bíblia regularmente, não oram raramente, oram raramente, participam muito esporadicamente da comunhão na igreja. Muitas dessas pessoas tomam decisões morais sem nenhuma referência bíblica. A irmã Janete acabou de dizer que ainda bem que Deus não precisa das nossas orações para agir. Essa é uma verdade. Na medida em que eu e você cremos que a oração é uma expressão de dependência a Deus, porque Deus sabe o que você vai pedir, antes mesmo de você falar, não é o que o texto nos ensina? Deus sabe o que você vai pedir, Deus sabe o que você vai falar, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o seu objetivo, Deus sabe o que Ele tem para você. A oração, presta atenção, anota aí, a oração é uma expressão de dependência de Deus. Muitas vezes nós utilizamos a oração como um passe mágico, e nós até trememos, nós até tremelicamos a voz. Oração é uma expressão de dependência. Se você não depende de Deus, essa é uma das expressões, esse é um dos indícios. Se você não gasta tempo com Deus em oração, talvez você não dependa tanto assim de Deus. O número de cristãos considerados praticantes diminuiu significativamente nas últimas décadas. Muitos ainda afirmam ser cristãos, mas não querem saber de igreja, não seguem disciplinas espirituais, oração, leitura bíblica, meditação, jejum, entre outros, santidade. Não estruturam a sua vida em torno de Cristo, ou seja, os seus objetivos são seus, e Jesus e Deus se aliem ou se alinhem aos seus objetivos. Muitos desses veem a fé como real, mas apenas uma dimensão dentre muitas da vida. É por isso que muitas vezes eu e você nós só estamos na igreja de domingo, porque domingo é o dia em que Deus está aqui. Nos outros dias Deus não está, então eu posso viver a minha vida como um todo, como eu quero, como eu desejo. Se você quiser ter acesso a essas pesquisas, eu tenho aqui depois para passar. Me pede, me manda no WhatsApp, eu vou mandar cada link para você. Agora é impressionante, apenas 4% dos adultos possuem uma cosmovisão bíblica consistente. As outras 96% das pessoas interpretam a realidade a partir de outras filosofias ou crenças. Relativismo moral, espiritualidade energética, salvação por boas obras, pluralismo religioso. Isso revela algo inquietante, que ser cristão culturalmente não significa necessariamente pensar de forma bíblica. O Iberê não está hoje aqui, mas eu falei para ele, nós não pregamos teologia aqui. A teologia é uma ferramenta. Nós pregamos as Escrituras. Se você acompanha algum tempo isso, você vai poder atestar que a gente prega as Escrituras. Se você quer viver biblicamente, ouça as Escrituras. Mas sabe o que é curioso? Que isso não é novo. Isso não é novo. Nós vemos Paulo combatendo isso. E é curioso, eu convido para que você abra a sua Bíblia no capítulo 2 de Colossenses. É curioso que um pouquinho antes desse capítulo 2, no capítulo 1, verso 25, Paulo fala de si. Ele fala assim, e de certa forma a gente como pastor, a gente se identifica com isso. Evidentemente Paulo, apóstolo,
nós pastores. Eu me alegro nos meus sofrimentos, diz Paulo, os meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Verso 25 do capítulo 1. Dessa igreja eu me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, não uma responsabilidade atribuída por quem quer que seja, por Deus atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. Essa responsabilidade que nós temos foi atribuída por Deus para apresentar à igreja plenamente as Escrituras. No capítulo 2, nós vemos Paulo falando aos Colossenses, e antes de comentar o que Paulo falou aos Colossenses, gostaria de trazer um pouco para vocês disso. Esse era um quadro, como eu disse, não é um quadro novo, é um problema recorrente no cristianismo, ao longo da história do cristianismo, essa inconsistência de uma visão bíblica na vida diária, é constante. Parece que existe uma dificuldade de absorver o conteúdo bíblico, de integrar a Bíblia à sua realidade, ao seu pensamento, a forma com que nós lidamos com o nosso recurso, com as nossas finanças, com a forma que a gente administra as nossas questões profissionais, as nossas questões pessoais, os nossos planos. E é curioso que Paulo escreve para encorajar aqueles irmãos, reorientar e proteger a igreja, reconhecendo que as pressões que eles viviam faziam com que eles se inclinassem a deixar de ser fiel. E isso vem em direção à proposta da nossa mensagem. A nossa mensagem ela vai ser respondida exatamente pelo texto de Paulo. Numa igreja que foi fundada por alguém que não foi Paulo, numa igreja situada na região da Turquia, que era um importante eixo comercial, urbano, um ponto estratégico de acesso às demais partes do império, onde existia uma população miscigenada. A gente identifica frígios, uma população, gregos helenizados, romanos e de uma significativa comunidade judaica lá naquela região. Ou seja, todo o potencial para que haja uma mistura doida de propostas religiosas. Um ambiente naturalmente religioso e plural, porque existiam várias populações. Um sincretismo religioso como que existe em nossa geração, debaixo de uma influência filosófica profunda. Esses cristãos enfrentavam pressões culturais e religiosas. Eu gostaria aqui, antes de tocar no assunto, tocar no texto, destacar as pressões que esses irmãos recebiam. Eles recebiam uma pressão intelectual profunda e filosófica, tal como aquela que nós recebemos hoje das ideologias modernas da Bíblia, das ideologias que temos quanto a capitalismo ou comunismo, socialismo ou anarquismo. Uma pressão profunda para adaptar a fé cristã à cultura, não a cultura à fé, mas a fé à cultura. Veja, a pressão que eles recebiam era uma pressão para se adaptarem à cultura, a referência era a cultura. Talvez eu e você vivamos exatamente isso. E o nosso esforço é contracultural, é adaptar a cultura à fé, a cultura às Escrituras, é transformar a cultura às Escrituras, a proposta de Jesus. Eles recebiam uma pressão por um conhecimento espiritual superior. Muitos mestres naquela época propondo mistérios espirituais, homens super espirituais, desvalorizando essa fé simples de crer em Jesus como seu suficiente Salvador.
líderes propondo, como vemos hoje, revelações profundas, linguagens em níveis espirituais altos, uma elite espiritual criada num clero, uma proposta de um clero diferenciado. Eles também recebiam uma pressão legalista e religiosa. Não pode comer isso ou aquilo, não pode tocar isso ou aquilo, precisa vivenciar festas religiosas, precisa experimentar dias sagrados. Se você não fizesse parte disso, você seria isolado, você viveria um tempo de ostracismo, colocaria de lado e abandonado. Algo muito semelhante ao que nós vivemos hoje, não é? Uma espiritualidade medida por inúmeras campanhas, métodos, inúmeras regras, tentando definir o que é ser espiritual, julgamentos baseados em práticas religiosas. Viviam pressões por uma mediação espiritual. Na época, alguns diziam, um culto a anjos, ou uma veneração a entes ou entidades que complementariam esse acesso a Deus, porque Jesus não seria suficiente, entendeu? Então, homens específicos ou entidades específicas seriam como que interlocutores do ser humano para com Deus, desvalorizando o sacrifício de Jesus. Uma sensação de distância entre Deus e o crente, porque se ele não tomasse determinados comportamentos, Deus não estaria com ele, ignorando a presença do Espírito Santo. Uma pressão cultural, social, uma pressão sincrética de mistura entre judaísmo, um judaísmo helenizado, uma filosofia, um misticismo grego, uma tentativa de combinar crenças diferentes, um ocultismo profundo, interesse em astrologia e energias espirituais. Enfim, gente, as pressões por identidade social, autonomia social, autonomia espiritual, pressão cultural e social, as mesmas pressões que eu e você recebemos, uma roupagem diferente, é verdade, mas exatamente as mesmas pressões que eu e você recebemos. E eles se perguntavam, e agora, quando ser fiel se torna insustentável, fica difícil, o que eu devo fazer? Paulo responde, e o texto que eu leio é exatamente o que está na sua mão, capítulo 2, verso 6. Capítulo 2 de Colossenses, no verso 6, nós leremos até o verso 10. Portanto, assim como vocês receberam, veja, não percam de vista, por favor, não percam de vista que nós acabamos de montar aqui um cenário onde esses crentes de Colossos viviam, as pressões a que eles estavam sujeitos, as lutas e dificuldade para que eles fossem fiéis, assim como eu e você. Portanto, irmãos colossenses que vivem todas essas pressões, da mesma forma, ou seja, comparando com a mensagem que vocês receberam de Epáfras, não mudem aquilo que vocês receberam de Epáfras, mas como vocês receberam Jesus Cristo, o Senhor, continuem a viver nesse Cristo simples, nessa fé simples. Continuem, não misturem a vida de vocês com aquilo que vocês ouvem. Não esperem ser aceitos por ninguém. Continuem a viver essa vida que vocês receberam de Jesus. Enraizados, a ideia aqui de enraizados e edificados é nutridos, fixados, sólidos, resistentes, sustentados em Jesus, sustentados nele, firmados na fé. Firmados significa aprovados na fé, e a aprovação na fé é a fé em Cristo. Essa aprovação que recebemos porque o Espírito Santo, a partir do momento que cremos em Jesus, ele
habita em nós e nos dá condições para que a gente resista, para que a gente seja fiel. Tenham cuidado, olha a atenção, eu vou por aí aqui, firmados na fé, como vocês foram ensinados, transbordando de gratidão. Gente, não existe outra fé, não existe outro conhecimento senão as Escrituras, que é o que nós temos pregado, que é o que Paulo ensinava, que é o que o Epáfras, que é o homem que foi designado por Paulo para abrir, para fundar, para criar essa igreja em Colossos, em Laodiceia, em Herápolis, ali naquela região, ensinava. A grande questão é que quando parece que a gente ensina alguma coisa muito simples, essa coisa simples parece que não faz sentido. Creia em Jesus, viva por meio dele, experimente esse Espírito Santo que habita no seu coração, que agora domina e guia a sua vida, se submeta a essa realidade, se submeta à proposta do Evangelho. É simples. Alguém disse para mim uma vez, é só cumprir, é só fazer. Fácil, né, Daniel? Moleza? Ninguém fala que é fácil, mas é simples. Nós não precisamos de revelações, nós não precisamos de milagres, nós não precisamos de cura, nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de sucesso, nós precisamos de Jesus. Nós não precisamos de nada mais. Tudo isso é bom. Tudo isso que nós acabamos de falar, ser curado, glória a Deus se Deus fizer. Sermos abençoados com dinheiro, glória a Deus se Deus nos permitir. Sermos abençoados com uma multidão, glória a Deus se Deus permitir. Mas nada disso supera e substitui as Escrituras. Nada disso. Até cuspi, gente. Ainda bem que vocês não se está rindo do quê? Nós vivemos um tempo de muitas mensagens e pouca vida, porque a gente fica procurando algo que pode tocar o nosso coração e dar aquele desejo, aquele prazer interior, como se a gente tivesse dominado por uma dopamina frequente. A gente precisa receber prazer, esse prazer ele conquista a gente, o prazer acaba, ele cede. Daqui a pouco eu preciso procurar alguma coisa, o prazer vem, ele cede, aí eu fico carente, eu fico escravo dessas substâncias internas, eu fico escravo dos hormônios que existem em mim, dos afetos, dos desejos que me dominam. Tenham cuidado, Paulo fala no verso 8, para que ninguém escravize você, para que ninguém torne você sequestrado. Sequestre as suas vontades, sequestre o seu desejo de seguir Jesus, para que ninguém domine e convença você de que existe uma espiritualidade para além daquela que Jesus já apresentou, que existe um sacrifício muito mais superior do que aquele que foi dado na cruz, que foi ofertado na cruz por mim e por você. Que ninguém controle você com filosofias vãs, filosofias que passam ou são requentadas. Hoje nós vemos, eu também já disse isso, uma reedição do estoicismo. Inclusive misturado às ciências. Se você faz psicologia, talvez, ou vivencia experiências nesse nível, você vai ver muito do estoicismo. Que ninguém escravize você com filosofias vãs e enganosas. Essas filosofias se fundamentam, se apoiam onde? Nas tradições humanas, naquilo que o homem pode produzir, e nesses princípios elementares, nessas forças, nessas supostas forças espirituais mundanas, sejam eles anjos, astros, demônios, esses que escravizam você e a sua mente. Tenha cuidado para que ninguém escravize você com filosofias e ideologias vãs e enganosas, que se apoiam no conhecimento humano, em forças espirituais menores que as de Cristo. Sabe por quê?
No verso 9 ele fala assim, pois, nós temos frisado isso, pois, a ideia do porquê. Por que você não deve se inclinar ou se subjugar a isso? Porque existem, o quê? Porque em Cristo habita corporalmente a plenitude. Tudo que há existe em Cristo. Ele é a expressão do bem, Ele é a expressão do perdão, Ele é a expressão do próprio Deus. O próprio texto vai nos ensinar a respeito disso. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não existe outro intermediário, não existe um movimento religioso que você possa fazer para ultrapassar essa realidade. E pelo fato de Cristo ser a plenitude da divindade, quando nós estamos nele, no verso 10, esse que é a cabeça, ou cabeça de todo o poder e autoridade, vocês estão também nessa plenitude. Gente, nós não precisamos de outro evangelho. Por isso que Paulo falava, se alguém vier trazer outro evangelho, que seja um anjo, que seja maldito, porque não existe outro evangelho. O que eu faço quando permanecer fiel se torna difícil? O que eu preciso fazer? Porque eu confesso aos irmãos, também é difícil. É muito difícil ser fiel. Eu separar uma parte dos meus ganhos para não ter controle sobre ele, ou dedicar parte do meu tempo para alguma coisa que não vai me trazer benefício pessoal, ou então fazer como Jesus propôs, dar a outra face ao invés de exercer a vingança, ou quem sabe emprestar sem receber o retorno. Eu dedicar tempo de domingo para estar na igreja e com os irmãos, quando eu podia estar descansando. Eu dedicar tempo de leitura e compreensão e meditação nas Escrituras, quando eu poderia estar assistindo um vídeo no YouTube. Fidelidade na prática. A gente ser fiel, porque a gente fala que nós somos fiéis a Jesus, não responde isso. Fidelidade se vê na prática, é no dia a dia, é no respeito ao próximo, é no tomar um prejuízo numa relação, não é permanecer no prejuízo, mas é tomar um prejuízo, tudo porque você e eu queremos agradar e agradecer o nome de Jesus, que foi aquele que morreu e só deu a sua vida por mim e por você, nada mais, ele só deu a vida dele. Só que essa vida nos dá vida com Deus, nos coloca na presença de Deus para sermos amigos de Deus, como nós cantamos. Paulo falava para aqueles homens e mulheres em Colossos que viviam pressões, como eu e você vivemos, de sermos fiéis, porque estava difícil ser fiel. Ele falava assim: continuem em Cristo, não percam de vista e nem a perspectiva do próprio Cristo, continuem a viver nele, mas não só continuem, cresçam em Cristo, porque como vocês foram ensinados, transbordem de gratidão. Viva grato. Viva grato. Um dos problemas grandes de depressão e ansiedade profunda e abertura de inúmeros outros transtornos que nós vemos é a falta de contentamento. A falta de contentamento. Tudo isso se resolve com um antídoto só: saber que você e eu já recebemos tudo o que nós precisaríamos ter recebido. Tudo o que nós precisaríamos ter recebido, nós já recebemos. Se nós temos essa consciência, nosso coração descansa em Deus. Por isso que Paulo falava: eu posso ter muito, posso ter pouco. Aliás, eu já tive muito, tive pouco.
eu tinha ou o pouco que eu tinha, nada era, porque tudo que eu tinha era o próprio Deus. Aliás, nós vemos isso no Salmo 23, Davi fala: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu tudo, nada do que eu possa ter, ou do que eu venha a ter, seja dinheiro, reconhecimento, poder, influência, capacidade, cura, nada disso é suficiente, porque amanhã, passado isso, você vai ter outra necessidade, e o seu desejo nunca acaba, e a gente precisa encontrar satisfação em Jesus. Por isso que quando nós subimos aqui, nós oramos sim pelas necessidades uns dos outros, mas nada disso vale, se nós não tivermos no nosso coração muito pacificado, que o nosso bem maior é Jesus, que o nosso bem maior já foi dado na cruz. Aqueles homens e mulheres viviam ansiosos o quê? Pelo que comer, pelo que beber, viviam ansiosos pelo ter, viviam ansiosos por participar da comunidade, da sociedade, viviam ansiosos por ter retorno, viviam ansiosos por ter trabalho, viviam ansiosos por ter um casamento, por ter filho, porque a ansiedade da gente não acaba nunca. E Paulo fala: sejam gratos, porque tudo que vocês precisam, vocês já receberam. Acalma o coração, tranquilize o coração, tira o foco da necessidade e coloca o foco em Jesus, tira o foco da dificuldade e coloca o foco naquilo que você já recebeu. Jesus é o dom de Deus, é o presente de Deus, é o presente que resolve a minha vida, é o presente que soluciona as minhas dores, que alivia os meus traumas, que coloca a minha vida numa perspectiva completamente diferente. É contracultural isso, é contracultural, enquanto a sociedade oferece meios para que a gente de alguma forma se satisfaça, compra, experimenta, não acaba nunca. Nós somos escravizados por isso, nós somos dominados por essa filosofia, por essa ideologia, nós somos dominados por essa forma de viver. Quando Paulo fala assim: sejam gratos, tudo que vocês precisavam, vocês já receberam. Jesus falou e garantiu para mim e para você que não haveria de faltar alimento, não haveria de faltar o quê? Sustento. Olha os pássaros, presta atenção nos passarinhos, eles cumprem a sua jornada, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem, nada falta a eles. Veja os lírios do campo, rápido se vai, mas cumpre o seu propósito. Jesus ainda assim continua cuidando deles, quanto mais de vocês. Tranquilize o seu coração, descansa o seu coração. Paulo ainda fala: cuidado com essas filosofias e ideologias humanas. Por fim, no verso 9 e 10, ele frisa a suficiência de Cristo. Essa pergunta, quando fica difícil manter a fidelidade, é uma pergunta que evoca a suficiência de Jesus. Na prática, vamos para a prática? Vamos para a prática? Anota aí. O princípio da fidelidade, esse é o nome que eu dei. O princípio da fidelidade significa crescer em fidelidade a Deus, não tem a ver com trocar o fundamento. Crescer em fidelidade não tem a ver novo conhecimento, novas perspectivas espirituais. Não! Crescer em fidelidade tem a ver com se aprofundar no fundamento. Por isso que ele fala assim: raize no fundamento. Seja sustentado pelo fundamento, seja amparado pelo fundamento, seja firmado no fundamento, permaneça na palavra. Nós aprofundamos a nossa fidelidade quando nós permanecemos firmes nas Escrituras, permitindo, não só lendo, mas permitindo com que as Escrituras moldem o nosso entendimento, mudem a nossa forma de pensar, transformem a nossa forma de ver a realidade, através de Cristo.
Isso vai nos proteger de ensinos confusos, de ensinos misturados, onde a gente só vai perder tempo e vai se machucar. Permaneça na palavra. Cultive oração constante. Nós falamos há pouco. Falta de oração indica falta de dependência. Se você e eu não oramos, nós dizemos a Deus: eu não preciso de você. Fica no seu canto. Dá aí o que eu quero e fica no seu canto. Quando eu não oro, quando eu não me dedico um tempo para falar com o meu Criador, quando eu dedico o tempo da minha vida para não dar atenção para aquilo que Ele deseja, para ter um interesse, para saber o que Ele pensa, eu não preciso dEle. Cultive oração constante. A fidelidade a Deus, ela cresce quando nós mantemos uma vida de oração que expressa a dependência diária de Deus, em meio às pressões e lutas, distrações e tristezas do dia a dia. Permaneça na palavra. Cultive oração constante. Pratique a gratidão. Nós já falamos bastante disso. A gratidão reorienta o coração para reconhecer que é em Cristo que nós já recebemos tudo o que precisamos. Se você procura algo para suprir aquilo que Jesus não deu, então você não conhece a Jesus. Presta atenção no que eu falei. Se você procura algo que Jesus não te deu, você não precisa de Jesus. Você não conhece Jesus. Jesus sustenta e é suficiente na sua vida. Se isso não acontece, we have a problem, Houston. Nós temos um problema. Nós temos um problema sério. A gratidão nos permite, nos ajuda a combater a insatisfação constante, a insatisfação espiritual. Permaneça na palavra. Cultive oração constante. Pratique a gratidão. Viva a fé em comunidade. Na igreja. Domingo só de manhã não dá, gente. Não dá. Presta atenção, anota aí. Domingo de manhã não dá. Comunhão na igreja não é espaço, é comunhão constante. Jesus nos torna uma família. Se essa família não tem contato, não existe proximidade. Eu sei que eu estou desagradando muita gente, mas como eu li para vocês, eu me tornei ministro de acordo com a responsabilidade que foi dada a Deus por mim, a mim, de apresentar a vocês plenamente o que as Escrituras dão. Viva a fé em comunidade. A caminhada cristã, ela se aprofunda quando ela é vivida em comunhão com outras pessoas, que encorajam, que corrigem e que sustentam a fé. Se você falar que você não precisa da igreja, você também precisa de Jesus, porque Jesus está na igreja, né? Está no espaço, mas Jesus, ele se move no meio dos irmãos, na comunidade. Jesus sustenta a mim e a você, Ele corrige a mim e a você, Ele disciplina a mim e a você, Ele encoraja a mim e a você, uns aos outros. Permaneça na palavra. Cultive oração constante. Pratique a gratidão. Viva a fé em comunidade. Pratique diariamente a vida transformada que você recebeu. A fidelidade a Deus se manifesta na prática da vida diária, em virtudes cristãs, refletindo o caráter de Cristo nas atitudes dos relacionamentos. Vida transformada resulta em relacionamentos transformados, resulta em comportamento adequado, resulta em abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, resulta em não amar o dinheiro, resulta em perdoar, resulta em praticar a santidade.
Permaneça na palavra. Cultive oração constante. Pratique gratidão. Viva a fé em comunidade. Pratique diariamente essa vida transformada. Baixe a sua cabeça. Pastor, está difícil permanecer fiel. Só Deus sabe. É verdade, Deus sabe. Mas você hoje sabe o que você tem que fazer para você continuar fiel. Se havia dúvida antes, não existe mais dúvida. Talvez, se não alguns, muitos de nós ainda fiquem em dúvida disso. E eu leio o texto de Hebreus. Vai com a cabeça baixa. Feche os seus olhos. Hebreus, o autor aos Hebreus fala assim: irmãos, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Quando você estiver cansado de seguir Jesus, desanimado e não está dando conta da fidelidade que você deve a Ele, pense bem naquele que suportou tal oposição, tal contradição, tal agressão, tal dificuldade dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não desanimem nem se cansem. Vejam, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não se magoe com a sua repreensão, porque o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem essas dificuldades, recebendo elas como disciplinas. Deus trata vocês como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Nós tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Senhor, muitos de nós, quem sabe até todos nós, experimentamos lutas difíceis no dia a dia. Elas são reais, elas produzem dor e sofrimento real, contrariedade real, tristeza real. Mas nós temos um Deus, na pessoa de Jesus, que deve ser visto como nosso tudo. Senhor, nós temos dificuldades e lutas para seguir a Ti. Nós temos uma série de contrariedades e até discordâncias, mas nós queremos fazer a Tua vontade. A Tua igreja é criação Tua, mantida por Ti, é orientada por Ti. A Tua palavra é bendita, é fiel, é confiável, é segura. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos em Ti, orarmos a Ti, sermos gratos, Senhor, vivemos uma vida transformada. Por favor, Pai, auxilia-nos na nossa fraqueza. Tu sabes exatamente onde ela se encontra. Como um corpo, como um grupo, como uma só voz, numa só voz, nós
direcionamos as nossas vozes a Ti, depositando nas Tuas mãos, Senhor, no Teu altar, essa oração de socorro, para que o Senhor nos ajude a sermos mais fiéis a Ti. Por favor, eu te peço, nós te pedimos, no nome desse